Bom dia, senhores torcedores do canal Céu Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o jogo de ontem, eu quero falar os próximos jogos do Fluminense. Que o último vai ser 31 de maio para parada para a Copa do Mundo, tá? Então, eu estou vendo isso aqui no GE. O próximo jogo vai ser Fluminense São Paulo, dia 16 de maio, às 19 horas, sábado agora, né? 16 de maio, no Maracanã. O outro jogo vai ser dia 19 de maio, terça-feira. A decisão, né, para o Fluminense da Libertadores, Fluminense e Bolívar no Maracanã, 19 de maio às 19 horas. O outro jogo vai ser Fluminense e Mirassol, dia 23 de maio, às 19 horas, lá no campo do Mirassol. Mirassol e Fluminense, né? No campo do Mirassol. Depois vem o outro jogo decisivo também, se o Fluminense tiver conseguido ganhar do Bolívar por 3-0. Vai ser dia 27 de maio, 21h30, no Maracanã, Fluminense e Laguaira, último jogo da fase de grupo do Fluminense da Libertadores. Aí depois, que vai ser o último jogo para parar da Copa do Mundo, dia 31 de maio, às 20h30, no campo do Cruzeiro, lá no Mineirão, né? 31 de maio, 20h30, Cruzeiro e Fluminense. Tá? Aí depois, o próximo jogo depois do Fluminense vai ser após a parada técnica, que vai ser dia 22 de julho, Fluminense e Bragantino, provavelmente vai ser com a estreia do Hulk. Espero que o Fluminense, nesse jogo aqui, ainda esteja vivo em todas as competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil já está, mas falta agora saber da Libertadores e os outros jogos do Brasileiro, para ver se o Fluminense vai continuar disputando alguma coisa. Pelo menos a Copa do Brasil por enquanto está. Agora vamos falar sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem, o Fluminense começou muito bem, marcando em cima, deixou o time do Operário do Paraná, né, de Ponta Grossa, desnorteado. Eles estavam errando o tempo todo, mas todo mundo viu que aquela marcação que o Fluminense estava exercendo não dava para durar o jogo todo, né? E ainda mais pelo ano que está acontecendo, vários jogos seguidos, cada Copa do Mundo, e começou em janeiro, que o campeonato acabou em dezembro, a gente voltou o campeonato em janeiro, então os jogadores andam meio cansados. E o Fluminense também tem um desfalque do Martinelli, que é um jogador importante, mas o time começou muito bem, o Nonda estava jogando bem, o Luchacuá jogando bem. Então o Fluminense começou massacrando, perdeu os gols, depois fez o gol de pênalti, né? O gol de pênalti. E continuou em cima, até fazer o segundo gol. Mas a zaga do Fluminense, o Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, vocês, no meio do ano, cara, tem que contratar um grande zagueiro, dois grandes zagueiros, que quem está lá, por incrível que pareça, quem sempre foi criticado, né, desde o início do ano, é o que está sendo o melhor dos zagueiros, que é o Freitas. O Freitas, quando ele não acha que joga mais do que ele joga o feijão com arroz dele, ele é o melhor zagueiro que tem no Fluminense. Porque ele tem velocidade, ele tem passe de bola, ele é um bom zagueiro. O problema dele porque aí eu acho que é culpa da comissão técnica, tem que arrumar o esquema direitinho para marcarem
quando tem lançamento ou cruzamento da área. E aí também acho que é culpa da diretoria, por quê? O time adversário normalmente está chegando fácil, sem marcação, tem que fazer falta, cara. Esse história de não fazer falta não existe, tem que fazer a falta. Aí o cara chega no meio, ou ele chuta, ou ele toca pro atacante do lado esquerdo do ataque do adversário, ou o lado direito do ataque adversário, e os laterais do nosso time não marcam. E no marco, aí eles cruzam, então quando tem o cruzamento do lado ou do outro, se um atacante vier correndo, ele pode ser mais baixo que o zagueiro, mas ele vai levar vantagem da impulsão, porque ele correndo ele vai conseguir pular mais do que quem está parado lá para pular. Com certeza. Então, o erro tem que ter o treinamento para evitar esses cruzamentos, tanto pelo meio quanto pelas laterais. Isso aí o Zubeldia está errando. E os zagueiros também estão ajudando bastante a dar tudo errado, os zagueiros e os laterais. O Freitas, por incrível que pareça, está sendo o melhor zagueiro. Então, a diretoria do Fluminense tem que tem que fazer de tudo para trazer o Ninho. E trazer um outro grande zagueiro também, para botar ali, para melhorar isso. Senão o Fluminense não ganha nada. Não vai conseguir nem agora. A gente tem que rezar, pedir a Papai do Céu para ajudar, para a gente conseguir ganhar pelo menos de 3-0 do Bolívar, agora na terça-feira, e depois do Laguária também, para poder se classificar, para ver se a diretoria do Fluminense traz pelo menos um grande zagueiro. O certo são dois, mas pelo menos um. E tem que vender esses jogadores que infelizmente não estão jogando nada. O Canóbio eu gosto muito dele, mas depois que ele foi convocado lá para amistoso da seleção do Uruguai, voltou, não jogou mais nada. Os zagueiros, tirando o Freitas, por incrível que pareça, os outros não estão jogando nada. Do jeito que está essa zaga, vou ser sincero, eu acho que tem que botar o Igor Rabelo por enquanto para jogar no lugar tanto do James Bond, né? O James é ruim, tem que vir o Bond. Tem que botar tirar o James, tirar o Ignacio, botar o Igor Rabelo para ver se ele joga bem. Testa o Igor Rabelo contra o São Paulo, cara. Se ele for bem com o Freitas, aí bota para ele jogar na terça contra o Bolívar. Ou então ver se o Midian, se ele vai bem também, joga bem. Porque o Igor Rabelo, cara, ele foi da base do Fluminense e ele era um bom zagueiro. Ele não é um zagueiro ruim. Mas ele tá parado, né? Assim, parado que eu digo que ele tá sem ritmo, que eu não tenho jogado. Mas mesmo sem ritmo, ele deve ser melhor do que esses que estão jogando, tirando o Freitas. Então tem que colocar ele. Não, mas tá difícil. O Fluminense, outra coisa, eu ontem estava escutando o Jornada KTO, o Gabriel Amaro, mas o Fio e o Lessa falaram uma coisa impressionante. O Fluminense está sem comando, né, cara? Pô, não é o time tem que ter o cobrador oficial. Se ele estiver em campo, quem tem que cobrar? O cobrador oficial. Isso não é de hoje, não é só do Zubeldia. Os outros treinadores também fizeram isso. Tem cobrador oficial, está em campo, ele tem que cobrar. Não é o outro, porque a centroavante fez nenhum gol, aí vai cobrar para ver se faz mais. Não, tem o cobrador oficial, o cobrador oficial tem que cobrar. Se perder, tudo bem, mas ele é o cobrador oficial. Aí faz lá, aí bota o John Kennedy quis cobrar, aí eu deixei. Então, cara, não tem que deixar, tem que ser o cobrador oficial. Se o Savarino, que é o cobrador oficial, que tem cobrado muito bem, se ele não tiver em campo, aí é o segundo cobrador oficial, que é o John Kennedy. E nós estamos mal, né? Porque se ele é o segundo cobrador oficial do Fluminense, Deus me livre, né? Porque ele cobrou muito mal o pênalti. Conseguiu acertar o lugar mais difícil, que foi o travessão. Pô, o goleiro já estava caindo, tocado do outro lado, cara. Aqui vim dar um porradão.
O cara pulou para um lado e ele toca no outro. Isso aí é falta de concentração, falta de equilíbrio, calma. O cara vê, tá certo que é difícil, o goleiro tá ali na... Mas o cara pula antes, cara, você toca do outro lado. Porra, é simples. É simples, como 2 e 2 são 5. É muito simples, cara. É só você pegar a bola, o cara veio, o goleiro pulou para um lado, que o goleiro normalmente pula antes. Se ele ficar parado é bem difícil, mas ele pula antes. Ele pulou para o lado, o Kennedy não precisava dar um bicão, ele chutava do outro lado. Simples. Mas tem o cobrador oficial que cobra. Se ele perder, tudo bem, mas ele é o cobrador oficial. Mas o cobrador oficial cobrou, fez o gol. Teve outro pênalti para liquidar a fatura. Ah não, o John Kennedy pediu para cobrar. Não, é o cobrador oficial que tem que cobrar. Se tivesse os 5, 6-0, aí tudo bem. Mas se não, é o cobrador oficial que tem que cobrar. Aí perde o gol. Aí o que acontece? O time adversário cresce. O time que perdeu o gol cai de produção. É normal, cai de produção. Aí o time adversário cresce. Aí os caras vêm, começam a chegar na área, o cara faz um cruzamento. Primeiro o James já tinha falhado numa bola, que a bola veio devagar, passou por ele, o Pablo tava. Sorte que o Pablo estava um pouco atrás. Ele deixou a bola passar, aí bateu na perna dele, ele ainda conseguiu chegar e tocar para o lado. Já foi um erro dele. Depois desse cruzamento, caraca, o cara vê a bola passar assim na frente dele, era só ele tocar para escanteio ou para o lado. Mas não, o James, o que ele fez? Ele chega, deixa a bola passar e olha para o lado. Aí o jogador do Operário tocou do outro lado do Fábio. Bom, e cá para nós. Eu amo o Fábio, acho um grande jogador. Né? É um dos ídolos do Fluminense. Mas o Fábio nos últimos jogos não está tão bem assim, não. Eu tenho falado isso. O Fábio nos últimos jogos não tem agarrado tão bem. Ele agarra bem, mas tem ficado adiantado em alguns lances, tem uns gols por estar adiantado. E às vezes ele dá uns vacilos. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que já é um pouco o peso da idade. Aí eu posso estar errado. Entendeu? Me perdoe se eu estiver errado. Mas o Fluminense no meio do ano tem que trazer um grande goleiro que faça sombra ao Fábio. Que o Fábio não tem uma sombra lá para tomar de repente a posição dele se precisar. E olha que eu já estou falando isso desde o ano passado. O Fábio tem que ter um reserva, a altura, igual ou melhor do que ele. Por quê? O Fábio está disputando a Libertadores. Digamos que o Fluminense passe de fase, se Deus quiser. Aí chega no mata-mata. O Fluminense faz dois jogos, aí precisa ir para os pênaltis. O que acontece? Não, faz 2 jogos. Aí, no jogo de ida, o Fluminense, o Fábio é expulso ou se machuca. O que acontece? Tem que botar o goleiro reserva. Vai botar quem? Para agarrar. Entendeu? Esses goleiros que estão lá vão fazer páreo para poder agarrar legal lá. Vocês confiam nos 2 reservas que tem lá, o Vitor Eudes e o Pitalu? Vocês confiam? Eu não confio em nenhum dos 2. Aí o que acontece? Tem que trazer um goleiro, cara. Empresta os 2 que estão lá, ou um pelo menos, e traz um goleiro bom. Um goleiro que seja bom. Tem que ter um goleiro. Time que quer ganhar algum título, cara, não pode ter só um goleiro bom, não. Tem que ter pelo menos 2 goleiros bons. Tem que ter o reserva à altura. Tem que ter o reserva à altura. Para poder, na hora que precisar, entrar e agarrar. Não,
Se o Fábio se machucar ou for expulso, foi até um desses dois goleiros, tá ferrado. A defesa já tá uma merda. O goleiro ruim também fica como? Entendeu? Então o Fábio tem que ter uma reserva à altura. Faz ele crescer, né, no futebol dele, que ele vai correr mais ainda atrás. Ele é um excelente profissional, não estou falando que ele está fazendo corpo mole, não é isso, não entendam dessa maneira, mas eu acho que ele tem caído um pouco de rendimento. Então, tem que ter um goleiro para pressionar e para ele ficar mais ainda preparado para jogar. E para se precisar uma contusão, quantos goleiros se machucam aí? Não sei se foi esse ano passado, o Botafogo, o goleiro titular se machucou, o reserva também teve que agarrar o terceiro goleiro. E o Fluminense só tem um goleiro, que os outros dois, para mim, infelizmente, não tô. Eles podem ser bons goleiros para outro time, mas para o Fluminense não são. Então eu acho que o Fluminense tem que contratar um grande goleiro para ser para o Fábio lá. Se houver uma contusão, ou se o Fábio for expulso, alguma coisa, esse goleiro entrar e manter a mesma forma do Fábio, entendeu? Eu tenho falado isso desde o ano passado. A diretoria não me escuta. Não vem nem me ouvir, quanto mais me escutar. Então eu acho que tem que contratar um grande goleiro, dois grandes zagueiros e mais um meio de campo. Esse mediano agora, o Fluminense deve perder jogadores. Se perder o Martinelli, quem é que fica? Tem que trazer um outro grande meio de campo. Tem que liberar quem está lá. Canóbio, o River Plate tá aqui, libera ele. Aqui é o Serra, acho que é o River também está aqui, libera e vende. O Soteldo, vende ele. Então parece que troca, atrás outro goleiro, outro jogador. Se tiver um goleiro bom lá atrás, tem que ir vendendo, cara. E trocando, faz troca. O menino que o Fluminense emprestou para Curitiba, o Lavego, tá arrebentando. Tá arrebentando. O Zubeldia não deu chance para ele, cara. Ele tá jogando, tá arrebentando. Aí como é que fica? E os que estão aqui não estão jogando nada. Os pontas que estão aqui estão jogando nada. O Ricardo Felipe tá lá. Por que não entra? Apesar que eu acho que ele não está isso tudo. Mas tudo bem, mas eu acho que melhor do que o Serra, que eu adoro o Serra. É um cara educado, um cara humilde. Eu gosto muito dele, mas está numa fase ruim. O que faz? Bota o Riquelme Felipe para jogar e não entra. Eu estava escutando ele, o Gabriel Amaral, o Lessa, o Rodrigo Dias, todo mundo, o Fio, fala, é verdade. E o Thiago Ferreira também fala, é verdade. O que acontece? Bota o cara, e o Irã também, né? Bota os caras só na enfurada, já tá perdendo lá, aí bota o cara, o moleque entra no finalzinho, o Zubeldia só faz substituição no final do jogo, cara. Pô, ontem o Operário mudou várias vezes, melhorou o time, e o Fluminense com o jogador cansado em campo. Aí bota o Ganso, também adoro o Ganso, mas já deu, cara. O Ganso ontem estava com má vontade. A bola veio para ele, parecia que ele estava querendo que a bola passasse logo por ele. É má vontade, cara. É má vontade. Infelizmente é má vontade. Pô, e o juiz, ridículo, né? O juiz ridículo. O pênalti, o VAR teve que chamar. Cara, a entrada que deram no Castilho, lá no final, o cara era para ter sido expulso, cara. Viu como é que saiu a perna do Castilho lá? Cara, tá toda arrebentada, toda ferida. Aquilo ali era para ser vermelho, cara. E não foi. Não sei nem se o Castilho vai ter condição de jogar o próximo jogo, no sábado. Tá ridículo a arbitragem em jogo do Fluminense. Tá horrível. Tá péssima. E olha que estão transformando os árbitros em profissionais. Estão tendo
concentração, pelo menos foi o que falaram, tudo isso. E cadê aquele esquema que eu botar do VAR, a bola entrar, impedimento, tal, não sei o quê? Cadê? Até agora não teve. A CBF é cheia de dinheiro e não pode colocar isso, cara. O que é isso, cara? Prometeram para esse ano. O ano já vai chegar no meio do ano e até agora nada. E é um troço bom. Tira um pouco o lado errado do juiz, já aprimora isso. É muito bom, desse impedimento milimétrico, essas coisas. Aquilo ali ajuda, esse equipamento, cadê? Falaram que no início do Brasileiro ia ter, e até agora, nada. Entendeu? Então aí eu acho que o Zubeldia já deu o que tinha que dar no Fluminense. Acho que está na hora de mudar. Tirar o Zubeldia. E a diretoria do Fluminense, presidente, diretor-geral, até o pessoal da diretoria do Fluminense tem que meter a cara e falar e demitir o Zubeldia, cara. Trazer um bom treinador. O treinador, para mim, no momento, o Fluminense tem que aproveitar enquanto ele não foi para nenhum lugar, é o Vojvoda. Todo mundo viu o que ele fez no Fortaleza. No último ano, aí teve vários problemas lá, diferentes. E no Santos, o Santos está difícil para qualquer treinador, né? Vê que agora o Cuca foi para lá, também não está essas coisas todas, não. E a imprensa está toda querendo que o Neymar vá para a Copa. Eu acho que tem que ir para a Copa quem tem condições. A Copa do Mundo, o Neymar não tem condição de ir para a Copa, só se for para lá para usar o nome dele. Não tem futebol, a imprensa é toda paulista e quer que o Neymar vá. Não tem condições, cara. Não está jogando nada. Ele vai jogar um jogo e vai cansar. Está pensando que Copa do Mundo é futebol carioca, é futebol paulista? Não é não, cara. Lá tem os melhores do mundo. E a seleção brasileira, eu pensei que quando o Ancelotti chegasse aqui, que ele ia se impor, é um cara que já ganhou praticamente tudo. Eu pensei que ele não ia deixar imprensa paulista, empresário, convocar, escalar seleção. Mas eu me decepcionei. Ele está escalando jogadores que não tem nada a ver, que a imprensa pede. A pré-lista, a pré-lista já tem o Neymar. Tem jogadores que não eram para estar aí e estão. Por exemplo, o Nino, não é porque eu sou fluminense não, mas o Nino é melhor do que esse Gabriel Magalhães, o cara é grandalhão, mas é horroroso. Esse menino que é do Paris Saint-Germain, que foi do Corinthians, ele é fraco, cara. O Nino joga mais do que eles. Os zagueiros do Flamengo, não sou Flamengo, sou Fluminense, mas os zagueiros do Flamengo são melhores do que esse Marquinhos. São melhores do que ele. O Nino é melhor do que eles dois também. Do que os dois que eu digo que estão lá. Os zagueiros que estão lá. E seleção brasileira. Você que estava querendo levar o Militão, porque o cara é zagueiro e pode servir de lateral. Cara, como é que uma seleção brasileira, que dizem que é o país do futebol, não tem lateral para botar? Precisa ter um zagueiro para jogar de lateral? É ridículo isso, cara. Onde nós estamos? Que país que nós estamos? É por isso que os empresários mandam no futebol. A imprensa paulista manda no futebol. Você vê Sport TV, essas coisas, se falar bem, o Felipe Melo toma um sufoco danado lá, porque ele defende o Fluminense. Aí quando ele vai falar, os caras vão contra ele, criticam ele. É ridículo. Porra, o jogo Flamengo-Fluminense, os caras botam o microfone na torcida do Flamengo. Aí saiu, vamos ver, escutar a torcida do Flamengo. Aí maior barulho. Aí vai escutar a torcida do Fluminense. Tá sem o microfone lá em cima. Aí fica baixinho. Pô, precisar esse torcida do Flamengo já é bem maior. Mas é uma torcida que não vibra. Não vibra.
Aí a torcida do Fluminense vibra muito mais. Agora eu sou tricolor e a torcida do Fluminense tem que apoiar o time. Senão o Fluminense só consegue as coisas quando tem apoio da torcida. A torcida no Maracanã é o 12º jogador. Se não for o primeiro, porque ela, normalmente o Fluminense ganhava por causa dela. E ela tem que voltar a apoiar. Tem que voltar a apoiar. Mas a diretoria do Fluminense tem que demitir o Zubeldia e trazer o Vojvoda ou um outro que seja melhor. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz, trouxe esse Jardim. O Flamengo está arrebentando. Infelizmente, está arrebentando. Aí o Fluminense fica com esse Zubeldia, que não está nem mais com moral com os jogadores. Os jogadores fazem o que querem com ele. E a diretoria está omissa, não aparece também. Se o cara tá mal, demite. Ah, tem uma multa milionária. Para com essa multa milionária, cara. E demite, paga a multa, porque se o Fluminense for eliminado da Copa do Brasil, e graças a Deus não foi. Se for eliminado da Libertadores e cair no Brasileiro lá para baixo, no final do ano, e também foi eliminado cedo da Copa do Brasil, o Fluminense vai perder muito mais do que esses 15 milhões. Mas muito mais mesmo. E agora, libera esses jogadores que não estão jogando nada e traz jogadores melhores. Tem que fazer isso, cara. Infelizmente, o nosso time joga, mas está sentindo quando toma gol. Porque a zaga, o meio de campo, sem o Martinelli, é omisso. Esse Otávio não joga nada. Já jogou quando começou lá no Atlético Paranaense, mas não está jogando nada. E para o Hulk jogar, vai ter que ter uma zaga melhor no meio campo que marque melhor. Então, o que acontece? Não dá para ficar com essa zaga. Esse James foi uma decepção. Libera ele, vende ele, empresta e traz outro zagueiro. Gasta o dinheiro que for, pede a SAF já o dinheiro e traz o Nino, cara. Tem que disputar com a Crefisa lá. Fala com o presidente do Boca, eu até esqueci o nome agora, estou estressado que até esqueci o nome. Ele tem como competir com a Leila e trazer o Nino. Ele não vai ser um dos principais na SAF, gasta a parte dele com o Nino. Garanto que vai ter retorno. Tem zagueiros aí baratos que são melhores do que estão lá, cara. Faz troca, dá 2 por 1. Pô, mas traz alguém bom aí, cara. Não adianta ficar com os caras que estão aí. Só que pagou muito. Não adianta. Não adianta. E vê se não vende, se o Lavega não fica lá no Curitiba. Traz o Lavega no que vem pra cá, pô. Ele tá jogando muito bem lá. E eu não sei o outro menino que foi lá para o Paraguai, como é que tá. O Lescano. Não sei como é que ele tá jogando. Mas o Lavega está jogando bem. Então vamos ver como é que fica isso aí. Agora vamos aguardar, o Fluminense hoje deve ter folga, deve voltar a treinar amanhã da quinta e sexta para o jogo de sábado. Vamos ver qual o time que o Zubeldia vai armar. Espero que o Fluminense demita o Zubeldia, sinceramente. Quem concorda comigo diz aí. Porque o Zubeldia está mal, cara. E os jogadores não estão respeitando ele. Não estão. Dá para ver, tá nítido. Tá? Mas aí vamos ver. Amanhã deve ter treinamento. Amanhã quinta, sexta, vamos ver o jogo sábado, como é que o Fluminense vai jogar com o São Paulo. Tem que ganhar. Jogar no Maracanã. A torcida tem que apoiar também. Tá? Sem torcida, é como se estivesse jogando fora de casa. Então vamos ver como é que fica. Para ver qual time que joga no sábado, quais jogadores serão relacionados e quem vai jogar. Agora eu vou falar de outra parte. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha mulher todo dia, de meio-dia à meia-noite. E eu só tenho mais ou menos a parte da manhã para fazer alguma coisa, mas felizmente. Aí comecei a fazer o carro. Não sei fazer nada de internet. Aí eu pedi à sobrinha da minha esposa, no caso a Monique, para me ajudar. Ela me ajudou a fazer o canal. E eu não tenho ninguém lá infiltrado no Fluminense, como a maior parte
dos YouTubes tem. Aí o que eu faço? Eu já assisti a vários YouTubers, né, antes de fazer meu canal. Tem alguns que eu confio, que eu sei que eles normalmente falam é verídico, e eu procuro ouvir o que eles falam, falo aqui, quando eu não estou desabafando como hoje, quando estou dando a notícia, eu pego o que eles falaram, dou o nome deles e falo aqui. E aí eu comecei a fazer o canal só, mas isso que comecei falando desse jeito, pensei de não chegar nem a 50 pessoas. E para minha surpresa e para a surpresa de muita gente, eu estou com 794 inscritos. Aí, 795 inscritos. Aí, o que acontece? Me empolguei, estou levando a sério. Espero, quem quiser patrocinar meu canal, me ajudar aí, né? Que me ajude para melhorar. E espero que, agradeço de coração todo mundo que se inscreveu, que no caso, no canal Sênio Flu, que tem dado like, compartilhado. Continue dando like, compartilhando e dá o hypar para o canal melhorar a pontuação. E peça aos seus amigos que não tiverem inscrito, por favor, para se inscrever e dar o like e compartilhar. E quem não está inscrito e costuma assistir o canal, os vídeos, né? Por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe. Só assim vocês... e fale com seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Só assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? Nessa parte, graças a Deus, eu estou feliz. Tem várias pessoas que se inscreveram no meu canal que continuam dialogando comigo em mensagens nos vídeos, que se tornaram meus amigos. Nessa parte eu estou feliz. E espero chegar até a parada para a Copa do Mundo, no mínimo a 1000 inscritos, se Deus quiser. E também se vocês colaborarem. E a outra parte é que eu não estou muito feliz. Que eu estou tentando melhorar as coisas aqui, que eu estou com equipamento muito obsoleto aqui, né? Não tenho notebook, eu faço com um negócio aqui, os vídeos. Aí eu só tive um Pix, só uma menina que me ajudou do canal. E aí eu espero contar com o apoio de vocês, fazer o Pix, né? Eu vejo todos os canais aí receberem um monte de Pix, né? Para ajudar. Eu precisando disso, e aí eu estou precisando que vocês ajudem nos Pix. Eu tenho 2 Pix. Um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou por achar melhor fazer o Pix num número menor mesmo. Aí os 2 são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço, desde que não faça falta para vocês. E os Pix são, o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34, tá? Os 2 Pix, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Fiquem todos com Deus, vamos aguardar qualquer notícia aí, a gente tenta vir aqui para falar. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.